Essa é a pergunta. Por que você escolheu acreditar na Bíblia? Essa é a questão. Devemos ser capazes de responder essa pergunta na nossa cultura hoje em dia. É uma pergunta legítima, que merece uma resposta legítima. Mas entenda, por causa do anti-intelectualismo, nós ouvimos essa pergunta e geralmente vamos servir algo assim, ó, como: ora, eu acredito na Bíblia porque eu fui criado dessa forma. Ora, louvado seja o Espírito, né? Se essa é a sua resposta. Mas, por favor, não saia daqui e diga isso a ninguém. Eu rogo, por favor, não faça isso. Porque essa não é uma resposta fundamentada. Eu fui criado assim. Simplesmente não vai resolver. Ou às vezes, porque vivemos nessa cultura do experiencialismo, às vezes por causa dessa cultura pós-moderna, onde o que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim, e a experiência é o rei. A outra resposta com a qual nos acostumamos e que pensamos ser uma ótima resposta para a pergunta é mais ou menos assim: por que você escolheu crer na Bíblia? Ora, eu escolhi crer na Bíblia porque eu tentei, e aí deu certo para mim. Dizemos isso e então voltamos a alguns passos, meio que deixamos as respostas lá, como se realmente tivéssemos acabado de fazer algo. Você fez. O que você fez foi abrir um buraco lógico grande o suficiente para passar um caminhão. Isso é o que você fez. Porque se a sua única resposta é acreditar porque você tentou e deu certo para você, o que dizer daquele indivíduo que costumava ser alcoólatra há 10 anos, e ele foi à reunião do AA, e eles disseram que ele precisava de um poder superior, e ele não encontrou esse poder. Havia um esquilo que saía de sua janela todas as manhãs. Ele decidiu que o esquilo seria o seu poder superior. Não bebia há 10 anos, adivinha? Ele tentou o esquilo e o esquilo operou nele. De acordo com a sua lógica, o esquilo dele tem tanta autoridade quanto sua Bíblia. Nas palavras de Regis Philbin. Essa é a sua resposta final? Eu espero que não. Deixe-me lhe dar uma resposta para essa pergunta que eu creio ser melhor do que fui criado assim. Ou melhor do que, ora, eu sou um Batista do Sul. E é assim que cremos. Ou é melhor do que, eu tentei e deu certo para mim. Eu quero te dizer por que eu escolhi crer na Bíblia. Porque eu não acredito na Bíblia porque eu fui criado na Bíblia. Eu não escolhi crer na Bíblia porque tentei e deu certo para mim. No budismo da minha mãe, funcionou para ela. É por isso que ela era budista. Eu preciso de algo mais do que apenas porque funcionou. Aqui está a resposta. Eu vou dar a vocês e eu vou descompactar. Eu escolho crer na Bíblia porque é uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas. E eles nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e afirmaram que seus escritos são de origem divina e não humana. Caso você pense que acabei de inventar, 2 Pedro capítulo 1, começando no versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética que fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ora, vamos desempacotar isso. Primeiro, a Bíblia é uma coleção confiável de documentos históricos. Veja o que diz no versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não seguimos fábulas inventadas. Não seguimos mitos, contos de fadas ou lendas. Não seguimos coisas inventadas. Lucas coloca dessa forma no seu prólogo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para você acreditar em Deus com uma fé cega? Não. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Temos uma coleção confiável de documentos históricos, não de mitos e nem de contos de fadas, nem de lendas. Este não é o épico de
Gilgamesh. Essas são coisas que realmente aconteceram na história e foram registradas para nós. Não apenas temos uma coleção confiável de documentos históricos, mas eles foram escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Veja o que diz. Mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja o que João diz. O que foi desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam acerca da palavra da vida. Veja o versículo próximo. A vida se manifestou e nós vimos, testificamos e anunciamos a vós a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, proclamamos a vós também. Testemunhas oculares. Uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares, mas eu também digo, durante a vida de outras testemunhas oculares. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus ressuscitou. Depois de ressuscitado, ele apareceu para Pedro. Então ele apareceu aos 12. Então ele apareceu a todos os discípulos de uma vez. Então ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez e disse essas palavras, a maioria dos quais permanece até agora. Quando você faz as contas, percebe que quando 1 Coríntios foi escrito, havia pelo menos 300 testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo que ainda estavam vivas naquela época. Oh, eu ouvi. Vocês são pessoas bem educadas. Você ouviu os argumentos. Sim, irmão, eu entendo isso, mas veja, o que aconteceu foi que alguns indivíduos vieram e adulteraram a Bíblia, e ela foi traduzida tantas vezes e mudada tantas vezes. E quando converso com estudantes universitários, às vezes, eles me contam sobre o mito desses monges excessivamente zelosos que saíram e mudaram a Bíblia para que as coisas combinassem, de modo que parecesse que tínhamos documentos mais antigos do que realmente temos. E acho que eles estão realmente me dizendo algo quando dizem isso. Você sabia que não temos nenhum dos originais? Eu sou forçado a tremer quando me dizem isso. Escutem-me. Se monges excessivamente celosos quisessem mudar a Bíblia, posso explicar a vocês o que eles teriam de fazer? 3 níveis de conspiração. Nível número 1, eles teriam que ter uma conspiração de manuscrito. Quando estamos falando apenas do próprio Novo Testamento, há mais de 6.000 manuscritos ou partes de manuscritos do próprio Novo Testamento. Isso pode não parecer muito para vocês, mas posso comparar com algumas coisas. As guerras de Júlio César, é assim que sabemos sobre Júlio César e sua conquista. Temos cerca de 10 manuscritos. Da poética de Aristóteles, temos cerca de 5 manuscritos. Quando se trata dos escritos de Heródoto, temos menos de 10 manuscritos. Quando se trata dos escritos de Homero, temos menos de 10 de cada um dos seus escritos. Quando se trata do Novo Testamento, temos 6.000 manuscritos ou partes de manuscritos do Novo Testamento. Pessoal, não chega nem perto. Ora, você não tem os originais? Nós não temos. Mas adivinhe, podemos obter antes de 120 depois de Cristo com algumas das cópias que temos. Quando se trata das guerras galácias de Júlio César, a primeira coisa que podemos colocar em nossas mãos foi escrita 900 anos depois do original. Mas ninguém está derrubando as paredes da faculdade porque está lendo César. Quando se trata de Aristóteles, a coisa mais antiga que podemos colocar nas nossas mãos foi escrita há 1.400 anos após o original. Mas quando se trata do Novo Testamento, podemos colocar nossas mãos em documentos que foram escritos décadas depois dos originais. Portanto, se esses monges zelosos quisessem adulterar a Bíblia, o que eles teriam que fazer era encontrar mais de 6.000 manuscritos, mudar todos eles, não mostrar a tinta, levá-los de volta de onde os roubaram e nunca contar a ninguém o que eles fizeram. Isso é apenas o nível número 1. Temos eventos sobrenaturais, não eventos sobre-humanos. Temos eventos sobrenaturais. Coisas que você não consegue fazer corretamente o suficiente. Nós estamos falando de coisas humanas. Estamos falando de uma mulher com fluxo de sangue que é curada instantaneamente. Ouvimos anteriormente sobre o homem com a mão ressequida, curada. Homens que eram cegos de nascença, mudos de nascença. Homens que eram coxos de nascença, curados instantaneamente. Temos uma coleção confiável de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais, e esses eventos ocorreram em cumprimento de profecias específicas. Nós estamos falando daquela coisa geral do tipo Nostradamus.
E quando dizemos que é a palavra de Deus, eles dizem, não, é a palavra dos homens, porque os homens pegaram a caneta e o papel, e você não pode confiar nas coisas que foram escritas pelos homens. Isso é sempre interessante para mim, sabe por quê? Porque na escola eu não me lembro de ninguém. Sabe, na aula de matemática, você errava alguma coisa, você deveria usar o teorema de Pitágoras aqui. O A ao quadrado mais B quadrado é igual a C. Você não usou o teorema de Pitágoras aí. Você não pode me marcar por causa disso. Isso saiu de um livro de matemática. Um homem escreveu aquele livro de matemática que significa que é falível. Só porque o homem pegou uma caneta e um papel, não significa que você não pode confiar no que está escrito. A pergunta que você faz é esta: o que está escrito é confiável? É internamente consistente? Está corroborando? Ora, o que é corroboração? Eu não sei. Talvez 13 idiomas: grego, hebraico, aramaico, 3 continentes, Ásia, África, Europa, mais de 40 autores, a maioria dos quais nunca se conheceu, que escreveram durante um período de cerca de 1.500 anos até uma história singularmente entrelaçada. Isso se parece com corroboração? O nome dele é Bad Worry. Tento deixá-lo sair pelo menos uma vez por semana, tarde da noite, quando não há ninguém por perto. Ele ama isso. Quando as pessoas dizem, você acredita nessa Bíblia, mas eu sou um homem da ciência, e a menos que você possa me provar cientificamente, eu simplesmente não posso acreditar nisso. Veja, neste momento, eu tento me agarrar o meu lado bad boy e segurá-lo bem forte e não deixá-lo ir. Porque eu sei o que ele vai fazer se eu deixar ele ir. Ele não será cristão, ele simplesmente vai. Às vezes acho que ele nem está salvo por causa das coisas que ele quer dizer. Porque eu seria gentil com as pessoas. O bad boy nem seria tanto gentil assim. Ele diria, você. Ele olharia para eles e diria algo assim, escute, vocês nem merecem continuar nessa discussão, mas eu vou deixar vocês participarem da argumentação, porque eu vou gostar do que está prestes a acontecer com vocês, porque intelectualmente eu estou prestes a bater em vocês. Então, esperem onde vocês estão aí, ok? Como você vai sentar aqui e me dizer que é um homem da ciência e que acreditaria se eu provasse cientificamente? Porque você quer que eu use um método científico, você não percebe que não usa o método científico em eventos históricos? Isso prova que você merece nem estar nessa discussão. Aqui está o método científico. Para usar o método científico, algo deve ser observável, mensurável e repetível. Pessoal, vocês não podem usar o método científico para provar que George Washington foi o nosso primeiro presidente. Por quê? Porque a sua presidência não é observável, mensurável e repetível. Veja, presta atenção, eu quero ir para a escola. Você não usa o método científico lá. Você tem que usar um método mais probatório lá. Então, o que você faz é como o que fazemos em um tribunal. Você diz, temos alguma testemunha ocular? Ora, eu acabei de dizer que temos alguns desses. As testemunhas oculares contam a história. Sim, sexta-feira, morte, domingo, ressurreto. Acabei de compartilhar um sermão expositivo. Eu preguei o texto em seu contexto. Eu não tentei ser mais criativo do que Deus. Isso é o que eu gosto de chamar de apologética expositiva. A Bíblia responde a todas as perguntas relevantes. Todas as escrituras são inspiradas por Deus e proveitosas para ensino, repreensão, correção, treinamento e retidão. Para tudo isso. Seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade, para o nosso proveito, daquele que nos chamou por sua própria glória e excelência. Aqui está o que me preocupa. Muitos de nós acreditam na herança das escrituras, mas alguns de nós não pregam como se crescem na suficiência das escrituras. Não deixe ninguém te dizer que a exposição é coisa do passado. Espero não ter te entediado, porque muita gente diz que a exposição é entediante. Espero que você não tenha ficado entediado. Muitas pessoas dizem que a exposição é irrelevante. Acredito que acabei de responder o que eu diria ser a pergunta mais relevante que a nossa cultura está fazendo. E fiz isso, versículo por versículo, preceito sobre preceito, linha por linha, o que me leva à terceira coisa, e esse é o desafio. Temos que ensinar ao povo de Deus. Número 1,
que a Bíblia tem a resposta. E número 2, como aprendê-la e ensiná-la. Qualquer um que possa memorizar essas passagens bíblicas em seu contexto pode aprender como dar a resposta que eu acabei de dar a vocês. Qualquer um. Qualquer um.